Oi gente, bem-vindo ao canal do JB. Como é de costume, eu peço a você que dê um like, se inscreva no canal, é só clicar no vermelhinho, estamos conversados. Se desejar, eu gostaria de ouvir qual a tua opinião, o que você tem a dizer a respeito do assunto que nós vamos comentar nesse vídeo de agora, ok? Bem, para aqueles que estão chegando, são novos no canal, eu tenho a avisar que este não é um canal político. É um canal falar sobre religiosidades. Porém, quando a religiosidade estiver envolvida com a política ou a política envolvida com a religiosidade, evidentemente que nós vamos falar sobre esses dois temas da atualidade. Portanto, não se sinta chateado, apenas ouça, assista conosco, faça uma crítica, uma análise, que essa é a função desse canal. Promover a reflexão sobre determinados assuntos. Ok? Eu não tenho certeza se o Estado é laico, na prática. Você em algum momento da vida deve ter ouvido essa frase de que o Estado é laico. Mas tanta coisa está acontecendo no país que acaba você tendo muitas dúvidas sobre o que vai acontecer logo mais. E se na verdade esse Estado é laico. É o surgimento de um ministro da Justiça que se diz que é terrivelmente evangélico. O ministro da Educação com essa mesma postura. Uma ministra que deseja transformar assim as suas falas para o povo brasileiro, como se estivesse em uma escola bíblica dominical. É o presidente da República afirmando que o Estado é laico, mas ele é cristão. É o governo perdoando R$ 1 bilhão em impostos de alguns grupos religiosos. São pessoas religiosas que estavam desejando que uma criança morresse e não tivesse direito a fazer uma escolha por sua vida. Quando um pastor, o mais novo momento do Brasil, André Valadão, essa semana, quando ele sobe no púlpito e diz que lugar de homossexual, lugar de gay, não é na igreja. E nada acontece. Olha, Jesus só expulsou uma única vez as pessoas da igreja, quando elas queriam transformar a igreja em comércio. Coisa que muitos desses estão fazendo e prejudicando muitas igrejas evangélicas sérias e que pregam, na verdade, os ensinamentos de Jesus. O que está acontecendo, gente? Muitos cristãos não se lembram que esse princípio ele tem mais de 2000 anos, o princípio da laicidade. E nenhum cristão ele precisaria estar confuso quanto a esse princípio, porque quem o ensinou foi o próprio Jesus. Quando ele recomendou, em determinado momento dos seus discursos, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Portanto, ninguém precisaria ensinar os cristãos sobre a laicidade de Estado. Porque isto está no livro sagrado do cristianismo. Mas o que parece é que pulam essa parte ou interpretam de uma outra maneira. Mas o que é o Estado laico? O que é que ele implica na vida dos cidadãos brasileiros? É sobre isso que nós vamos falar. Bem-vindos. Bem, gente, vamos agora à aula de História, Geografia e Ciência da Religião. A Constituição do Brasil, ela determina que o Estado é laico. Ou seja, ele não pode adotar ou promover religião alguma. Mas não é isso que acontece na prática do nosso país. Além disso, o Estado brasileiro, ele tem o dever constitucional, que está na Constituição, de que o cidadão tenha total liberdade de crer e seguir qualquer religião que ele deseja, ou então dele não seguir nenhuma religião. Muitos amigos cristãos, eles não gostam de ouvir, amigos meus, nem querem ouvir sobre esse assunto, porque não entendem ou nem querem entender, porque acham que vai perder algo se o Brasil de fato aplicasse esse princípio. Em um Estado laico, gente, não se pode haver qualquer tipo de justificativa das ações políticas em Deus, porque Deus mandou, porque está no livro sagrado, de maneira alguma. Ou em qualquer divindade, certo? O Deus que
o cristão conhece ou qualquer outra divindade, levando-se em conta a vontade geral e o bem do povo, independentemente dessas crenças religiosas. Esse senso de liberdade religiosa, ele foi bastante desenvolvido por Voltaire, né? O defensor da liberdade individual, acima de tudo o filósofo, forneceu as bases para o pensamento iluminista e para o republicanismo. O Estado laico, ou o Estado chamado Estado secular, ele não pode adotar uma crença religiosa e não pode privilegiar ou preferir algumas crenças. Para isso, é necessário que haja uma Constituição que garanta os direitos iguais para todos os cidadãos, não importando a sua crença religiosa. O poder religioso, poder público, melhor dizendo, e os seus agentes que fazem e formam esse poder público não podem levar as suas crenças individuais para a administração pública. Isso é lei. O Estado pode interferir quando há conflitos, né, em relação à crença religiosa da população. Assim como é assegurada também a liberdade religiosa e de culto. Ela deve ser assegurada. Também deve ser assegurado o direito de não acreditar em Deus ou nas divindades, ou não aceitar, que é o ateísmo, o negar. De não frequentar templos religiosos, quem não quiser frequentar. E de suspender ou não emitir as suas convicções religiosas, né, que é o caso do agnosticismo. Então o Estado laico, ele não deve ser confundido, gente, que muita gente confunde, inclusive esses colegas que eu já falei aqui. Eles confundem o Estado laico com ateísmo de Estado. Isso é uma outra coisa. Como já foi explicado, vamos chamar de secularismo, o secularismo está relacionado com a neutralidade do governo com os assuntos religiosos. Já o Estado ateu, ele significa que a nação não acredita e rejeita as manifestações religiosas. Entendendo bem, Estado laico não deve ser confundido com ateísmo de Estado. A gente já entendeu o ateísmo. Desculpa, o Estado laico. O ateísmo, ele significa que a nação não acredita. Ela rejeita as manifestações religiosas, que não é o caso do Brasil. Mas certamente, muitas pessoas não têm ideia do que é um Estado teocrático, que muitos desejam isso. Nós já falamos em alguns vídeos atrás sobre o Estado teocrático. Muitos não têm ideia do que seja um Estado teocrático. Eu posso colocar como exemplo alguns países de crença islâmica, né, muçulmana, e acham que seria mil maravilhas nós termos aqui no país um Estado teocrático, onde, por exemplo, o cristianismo pudesse reinar. Eu sempre anuncio aqui que na história, sempre que aconteceu isso aí, todo mundo perdeu. Todos perderam. Já na história, ela computa muitos massacres, muitas mortes, exatamente porque uma determinada religião quis colocar a sua crença para todos de forma abrupta, de forma violenta, né? E que nem todos puderam absorver isso, pagaram com a própria vida. Então o Brasil está cada dia mais estranho, mais esquisito. Cada semana é uma novidade na área religiosa, que nós teremos assunto aqui até não sei quando. Sabe, se eu fosse destrinchar exatamente os reveses que nós estamos tendo na área religiosa, com figuras religiosas que toda semana aparecem nos jornais. É uma pastora que manda matar o marido, é uma pastora que tem uma igreja com comportamento um tanto fora de um padrão chamado padrão moral do cristianismo. São prefeitos, governador, tudo de igrejas evangélicas que estão sendo presos por corrupção e que pregavam, o problema não é estar sendo preso por corrupção, mas o problema é que eles pregavam a moral, né? Homens de bem, que pregavam a moral da família e tal, e tudo cai por terra.
Como é isso? O que é que está acontecendo no nosso país? Mas é isso, gente. Espero ter contribuído de alguma maneira sobre o que é o Estado laico, para que nós possamos refletir e buscar entendimento maior a respeito desse assunto. Até a próxima!